O câncer de pele é o tipo mais comum da doença no Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam uma ocorrência mundial de 2 a 3 milhões de casos da doença não melanoma por ano em todo o mundo. Vamos entender o que é e como é feito o diagnóstico e os tratamentos, com o Sormani Del Carmo, que é cancerologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge de Goiânia. Bom dia, seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia a todos. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente um pouco, assim, de forma geral, claro, porque a gente vai se aprofundar ao longo da nossa conversa, o que é o câncer de pele. Existem tipos diferentes dessa doença? Sim, o câncer de pele, é um crescimento anormal e descontrolado das células da pele. A pele, assim, tem várias camadas, e dessas camadas, quando existe algum estímulo, elas podem crescer de uma maneira desordenada, formando uma ferida, um nódulo, alguma modificação na característica da pele. E existem vários tipos de câncer de pele. Pode ser o carcinoma, que a gente chama não melanoma, ou o melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo. Oi, doutor, bom dia. Desculpa, pode continuar, desculpa. Então, são dois tipos de carcinoma, Pode ser o carcinoma basocelular e o carcinoma ou melanoma. Certo. Doutor, quando a gente escuta falar sobre câncer de pele, a gente se lembra logo do sol, que o sol faz muito mal, enfim, que a gente sabe que ele é um dos grandes causadores. Somente o sol mesmo que provoca o câncer de pele ou existem outras causas também? Na verdade, o grande vilão é o sol. Ele é o grande motivador para o desenvolvimento do câncer de pele. Porém, existem situações que favorecem mais. Por exemplo, a imunodeficiência, Por exemplo, pacientes transplantados que usam drogas imunossupressoras são mais suscetíveis. Algumas doenças, como o HIV, também é uma situação que deixa o indivíduo mais predisposto. Ou pacientes que tomam medicamentos que determinam imunossupressão. Até mesmo pacientes que tomam medicamentos para tratar outros tipos de cânceres pode ficar suscetível ao câncer de pele. E existem ainda doenças genéticas, por exemplo, o albinismo, o xeroderma, são situações que favorecem também o desenvolvimento do câncer de pele. Existem pessoas que correm mais o risco, o tom de pele, por exemplo. Até que ponto ele pode ser um fator ali que aumenta os riscos da pessoa desenvolver esse tipo de câncer? Ótimo, isso é muito importante. E, geralmente, a gente procura definir o que é uma pessoa de risco para o câncer de pele. Geralmente são indivíduos de pele clara, acima dos 40 anos de idade e com exposição solar. Então, esse é o indivíduo de risco. E associa-se a isso, se tem uma história familiar, se ele já teve um câncer de pele, porque uma pessoa que já teve um câncer de pele, ele tem maior probabilidade de ter uma segunda, câncer de pele. Então, mas o principal é a pele clara, olhos claros e também o cabelo claro. Mas, de um modo geral, exposto ao sol, todos nós estamos suscetíveis ao câncer de pele. Doutor, e como é que se dá esse efeito cumulativo do sol na pele? É possível perceber aí que esse estrago vai acontecendo, ele vai acontecendo realmente aos poucos e chega o ápice aí, realmente seria um câncer de pele? Sim, esse efeito realmente é acumulativo. E como que isso acontece? A pele, como eu disse, ela existe em várias camadas. E a camada mais profunda, que é a camada basal, ela é que forma todas as células da pele. E essa camada basal, sob a ação do sol, altera o DNA, e esse DNA modificado ao longo de anos é que vai determinar o surgimento do câncer de pele. E como que a gente observa isso, esse efeito acumulativo? É na presença, na formação de manchas, de rugas, são outras alterações que o sol determina, que é a alteração do colágeno e da pigmentação da pele. Então, o que a gente chama de fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento relacionado à luz solar, é visível ao longo dos anos. Se a gente pega uma fotografia de 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente vai ver o quanto que a pele da gente muda. Então, esse é o efeito acumulativo. Certo, doutor. E todo câncer de pele é visível? A gente consegue olhar na pele da pessoa e constata ali que existe uma alteração ou pode acontecer desse câncer não ser visível aos nossos olhos? A grande maioria é perceptível, O que é mais difícil, às vezes, são nas regiões
que a gente não tem tanto controle, né? Principalmente nas costas, às vezes na região genital, no couro cabeludo, mas de um modo geral, o câncer de pele ele é visível. Mas uma coisa que a gente precisa ter é uma consciência corporal. Eu preciso conhecer o meu corpo. Porque quando surgir alguma mudança, eu vou ver, existe algo de diferente, né? Então é importante que a gente se olhe, que se olhe no espelho, porque a pele acaba sendo negligenciada. E é importante a gente ressaltar que a pele é o maior órgão do corpo humano. E quando a gente pensa em órgão do corpo humano, a gente pensa em coração, pulmões, fígado, mas a pele é um órgão, e ele é o maior órgão. Então a gente tem que conhecer esse órgão, visualizar os locais que a gente não vê, pedir para alguém olhar para a gente. Certo. Doutor, nas imagens aí, foi possível a gente visualizar algumas pintas aí que tem uma certa elevação. Esse tipo de característica, elas merecem mais atenção também? Quais os cuidados de pessoas que têm muitas dessas pintas e que às vezes percebem alguma alteração, alguma casquinha, algo que não era comum aí acontecendo? O que ela deve fazer? Quando tem muitas pintas, é interessante, existe uma regra que chama regra do ABCD. O que significa isso? A de assimetria, ou seja, uma pinta que se a gente dividir ao meio, uma metade não é igual à outra. O B de bordos irregulares, ela não é uma pinta bem desenhada, né, vamos assim dizer. O C de coloração, ela tem mais de uma coloração, às vezes ela é marrom, às vezes ela é negra, às vezes tem uma área mais clara. E D de diâmetro, geralmente acima de 5 a 6 milímetros. E além disso, uma coisa importante, como você disse, é a casquinha. Às vezes ela é uma pinta lisa que apresenta uma casquinha, ela fez uma elevação, ela teve um sangramento, ela coçou, ou seja, ela teve mudança em suas características. Daí eu reforço a necessidade de nos conhecermos. Quando a gente conhece, se tem uma mudança, e essa mudança é permanente, porque se é uma mudança também que dura ali uma semana, 10 dias e melhora, tranquilo. Agora, se ela persiste 30 dias, 60 dias, merece uma atenção especial e tem que procurar um especialista. Então, só para a gente deixar claro, essas pintas elas podem não ser nada e elas podem se transformar num câncer de pele. Eu digo isso porque eu tenho essas pintas no corpo e eu já fiz tratamento e o médico, ao fazer ali aquele mapeamento, ele disse que algumas era necessário acompanhar. Elas podem, então, evoluir para um câncer. Elas podem não ser nada e, ao mesmo tempo, elas podem se transformar num câncer. Isso pode acontecer. São duas situações. Ela pode ocorrer uma transformação ou, então, acontecer de uma nova pinta já ser um câncer de pele. Por isso que é importante, quem tem muitas pintas, fazer um acompanhamento, né? E existe um exame que chama mapeamento corporal, que se faz uma fotografia, né, uma documentação fotográfica, e 1 ano, 2 anos depois, repete essa fotografia e faz uma comparação. Porque às vezes é difícil, né? Eu olhar uma pinta hoje, daqui a 1 ano eu achar que mudou ou não. E se você tem uma documentação fotográfica, é fácil fazer essa avaliação. Doutor, eu imagino que as partes do corpo que ficam mais expostas ao sol são mais suscetíveis aí a terem problemas, né? Mas partes como o couro cabeludo, por exemplo, podem acontecer alguma lesão, algum tipo de problema que pode desenvolver um câncer de pele? Sim, realmente as áreas mais expostas são as mais comuns, né? Tipo face, os membros superiores, a região do colo. O couro cabeludo também pode acontecer. E uma atenção especial é em situação de calvície, né? À medida que o cabelo vai diminuindo, esse couro cabeludo fica mais exposto. Daí a necessidade de ter, né, uma proteção adicionada, que é o uso de chapéu. Porque o couro cabeludo, né, o pelo, já é uma proteção natural. Então é importante também avaliar a região do couro cabeludo. Certo. E o câncer de pele, doutor, ele geralmente dói? Muitas pessoas não procuram um médico, né, se não sentirem dor ali. Isso pode ser um perigo ou não? O câncer de pele, ele pode doer, pode sangrar? Como é que é? Justo. O câncer de pele, na verdade, assim, ele pode se manifestar de várias maneiras. Ele pode ser assintomático, ou seja, o paciente não sente nada, mas tem o crescimento, tem o desenvolvimento de uma lesão, então isso é um sinal de alerta. E tem as situações que pode ocorrer dor, sangramento. Muitas vezes a gente observa até mau cheiro, né, em lesões grandes, em que o paciente demora a ter o acesso a uma assistência médica, até o mau cheiro pode acontecer. Então, isso são sinais, assim, muitas vezes de doença avançada. Ela não causa nenhum sintoma.
Doutor, e quais são os tipos de tratamento para o câncer de pele? Dali, quando a pessoa for diagnosticada com esse tipo de câncer, existe a possibilidade de cirurgia, ou seja, retirada daquela parte lesionada, tratamento com radioterapia, enfim, quais são as possíveis formas de tratamento? O principal tratamento é a cirurgia, sempre. A cirurgia sempre tem uma grande vantagem porque você consegue remover. E uma coisa que é importante na cirurgia é que se remova a pele sadia ao redor, que é o que a gente chama de margem de segurança. O que é essa margem? É o quanto de pele sadia eu vou retirar, porque isso vai nos dar uma segurança de que o câncer saiu completamente. Falando de uma maneira mais simples, é retirar toda a raiz do câncer, né? Esse é o principal tratamento. Mas existe a quimioterapia, a radioterapia. Essas outras alternativas serão utilizadas principalmente em doenças mais avançadas, em doenças que às vezes já manifestou até em outro órgão. Existem algumas terapias mais simples, mas sempre eu considero que a cirurgia é a melhor. Existem procedimentos de cauterizações, outras armas terapêuticas, mas a cirurgia sempre é a principal porque você vai ter uma análise detalhada desse material que foi retirado. Ah, entendido, doutor. E existe uma forma correta? Acho que a prevenção é muito importante, né? Existe uma forma correta de passar o protetor solar, uma hora ali que é mais importante? Quanto tempo antes da exposição ao sol? Como a gente deve se proteger? Esse detalhe é importantíssimo, porque a tendência das pessoas é falar assim, eu vou sair, eu vou usar o protetor, eu estou no clube, na praia, eu vou usar o protetor e já vai direto expor ao sol. Isso é errado. O protetor, para ter uma eficiência adequada, ele precisa ser aplicado com antecedência de 15 a 30 minutos. Cada produto tem uma especificação, mas pelo menos 30 minutos. Por quê? O protetor ele precisa ser absorvido na pele. Não é o simples fato de estar na superfície da pele que já está protegendo. Então, é preciso aplicar, ele vai interagir com a nossa pele, vai ser absorvido, a partir daí é que ele vai ter a proteção adequada. Então, é importante aplicar antes de ter a exposição ao sol. E distribuir bem na superfície da pele, onde a roupa não proteger, aplicar adequadamente. Então, são cuidados fundamentais. Aplicar uma quantidade adequada, né? Então, a pessoa precisa ficar atenta a isso. Certo, doutor. E quando a pessoa, nessa observação que o senhor orientou, né, ela percebendo ali o próprio corpo, ela percebe ali alguma alteração, ela deve procurar primeiro um dermatologista para que ele faça uma primeira avaliação ou ela pode ir direto ao oncologista ou especialista em câncer? As duas opções são corretas, né? Às vezes até um clínico geral, porque dependendo onde o indivíduo mora, às vezes ele não tem acesso a um dermatologista, a um cancerologista, mas ele tem que procurar. Porque, de um modo geral, a grande maioria dos médicos tem conhecimento, que tem uma lesão diferente, né? Então é importante que, mesmo que o colega não seja especialista, ele faça uma triagem e oriente esse paciente. Porque os especialistas, assim, ficam mais nos grandes centros, nos grandes hospitais. Então, primeiro faça uma triagem, né? Se for possível, é claro, já vai direto ao especialista. Mas em cidades menores, procure um médico local para fazer essa triagem. Doutor, a gente pensa, né, e a gente fala muito sobre a questão do sol, que pode e é, né, um fator ali determinante, agravante para o câncer de pele. Mas muitas pessoas trabalham dentro de escritórios, outras nem estão saindo de casa para trabalhar, mas ficam expostas às luzes artificiais. Essas luzes, elas também têm alguma relação? Podem influenciar de alguma maneira no aparecimento do câncer de pele ou não? Nesse caso, essa claridade ela é inofensiva? Não, ela é ofensiva sim, mas menos importante em relação ao câncer de pele. O grande problema dessas luzes é mais em relação à formação de manchas, né? Principalmente no rosto. Então, se possível, também use um protetor solar durante o trabalho em casa, né? Principalmente agora em home office, utilizando muito as telas dos computadores, celulares, é importante que use, mesmo as luzes, né, de casa. Porém, o grande vilão mesmo é o sol. Nesse caso, é mais para a prevenção das manchas. Doutor, e como é que é feito o diagnóstico, né? O senhor disse que um especialista, é claro, vai definir melhor, mas que
esse câncer pode ser definido ali numa avaliação. Existe sempre a necessidade de biópsia? Existe algum aparelho aí que vocês utilizam para detectar se a pele está aí com esse problema? Como é que é feito esse diagnóstico confirmado? A grande maioria dos cânceres de pele, o diagnóstico é clínico, é visual, pela experiência médica, e nós usamos como auxílio um aparelho que chama dermatoscópio, que ele pode ser móvel, portátil, a grande maioria são, a gente pode adaptá-lo a um celular e ter uma imagem mais ampliada, até mostrar para o paciente. E existem outros aparelhos que têm uma precisão maior. Mas na prática diária, a grande maioria é o diagnóstico clínico. Porém, por exemplo, o câncer de pele e melanoma, este é obrigatório que se faça uma biópsia, porque o tratamento cirúrgico será definido por essa biópsia. Dependendo da profundidade desse câncer, eu vou retirar meio centímetro, 1 centímetro ou 2 centímetros de margem. Mas, de um modo geral, o diagnóstico é clínico. Tá certo. O senhor falou sobre a profundidade desse câncer. Eu quero saber se pode acontecer dele se espalhar para outras partes do corpo, né? Ter aquele processo ali de metástase, assim como acontece com o câncer em outros órgãos. No caso do câncer de pele, isso pode acontecer também? Ir para a corrente sanguínea ali? Essa possibilidade existe, mas temos que dividir pelo tipo de câncer de pele. Os carcinomas é menos frequente. O basocelular não ocorre isso. No espinocelular, em torno de 5% é raro. Porém, no melanoma, essa possibilidade é grande. Por isso que a gente sempre reforça do diagnóstico precoce no melanoma, que é um câncer de pele que surge a partir de lesões pigmentadas, pretas, né? Sejam elas desde o nascimento ou adquiridas ao longo da vida. Esse é o câncer de maior agressividade. Existe uma letalidade, uma morbidade maior, porque justamente por essa possibilidade. Ele pode manifestar nas vísceras, né, em pulmões, no cérebro, no fígado e também na cadeia linfática, que são as ínguas, né, popularmente que a gente chama, no pescoço, axila, virilha. Então o melanoma tem essa possibilidade, sim. Doutor, existe uma faixa etária em que o câncer de pele é mais comum? As pessoas idosas, por exemplo, têm que tomar um certo cuidado a mais, ou seja, observar mais a pele? Ou existe alguma outra faixa etária que é mais suscetível à doença? Na verdade, todas as faixas etárias são suscetíveis, porém o idoso é mais, principalmente em relação aos carcinomas. A partir dos 60, 70 anos, e especialmente agora não, a gente observa uma vida maior, uma longevidade maior. Então, eu tenho operado pacientes com 90 anos, esses dias eu operei uma paciente com 100 anos de idade. Então, a longevidade, né, uma maior expectativa de vida, favorece a isso. Então, o idoso tem que ficar atento, fazer avaliação, a família, porque às vezes o idoso acostuma com aquela lesão, não causa nenhum sintoma e ele negligencia aquilo. Então é importante os filhos, netos, estarem atentos e conduzir esse paciente. Muitas vezes eles são resistentes, especialmente na pandemia, eles não querem sair de casa, mas isso é um risco, porque às vezes a lesão progride e depois tem que fazer uma cirurgia maior. Tá certo, doutor. Recentemente a gente falou com um especialista aqui sobre a importância da vitamina D. E aí a gente falou sobre a importância da exposição ao sol. Então o nosso corpo ele precisa dessa exposição, né? Quais são as recomendações de horários, tempo, para que essa exposição não faça mal para a gente? Como obter esse equilíbrio? Tem um tempo certo que a gente deve ficar? Certo. Como eu disse, o sol é um vilão, mas o sol também é vida, né? Nós não podemos condenar o sol, a gente precisa dele na natureza, é uma coisa importantíssima, só que temos que nos cuidar, né? O que acontece? Para a vitamina D, nós precisamos de pouco tempo, em torno de 15 minutos, não precisa uma exposição de todo o corpo, às vezes só dos braços, pernas, ou seja, uma simples caminhada, às vezes a pessoa sai e vai fazer uma compra, ou algum outro compromisso, ela está se expondo a essa necessidade diária de sol. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que o idoso ele tem uma menor capacidade de absorção e produção de vitamina D. Então não adianta o idoso ficar lá 2 horas, 3 horas, que ele não vai produzir, porque a pele dele já é menos produtora de vitamina D. E uma coisa que é importante, a gente achar esse equilíbrio. O paciente tem câncer de pele e precisa de vitamina D,
é melhor ele evitar o câncer de pele pela sua morbidade. Então é melhor usar o protetor solar, se for o caso, consulte um médico, faça uma reposição. No paciente jovem é diferente, ele não tem câncer de pele, ele pode ter a exposição, mas é importante a gente achar esse equilíbrio. Cada caso é um caso, o indivíduo é de alto risco para o câncer, já teve, deve evitar. Agora, um paciente de baixo risco, ele pode se expor. Esses 15 minutos não precisa ser todos os dias da semana, 3 a 4 dias da semana é o suficiente. Ou seja, usar o sol com bom senso e com cuidado. Tá ótimo, doutor. Quero agradecer a sua participação aqui. A gente trouxe informações importantíssimas a respeito do câncer de pele. A gente viu, né, no início da nossa conversa que os números são assustadores. É o câncer mais prevalente aqui no nosso país. Merece sim a nossa atenção. Obrigado, viu, pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tenham todos um bom dia.